Olá, pessoal. Eu me chamo Marília, sou engenheira ambiental e mestranda do programa de pós-graduação em sustentabilidade da EASH-USP. Vou estar apresentando para vocês o meu artigo, cujo título é Sustentabilidade Ambiental Urbana na perspectiva de inovação social em serviços públicos, e está ali categorizado no eixo temático Cidades Inteligentes e Sustentabilidade, sob a orientação da professora doutora Sônia Paulin. No cenário da sustentabilidade global, as cidades e as áreas urbanas elas se destacam como espaços críticos, uma vez que abrigam grande parte da população mundial. E toda essa concentração populacional acaba sendo responsável por cerca de 75% das emissões de carbono e se relaciona a inúmeros outros desafios, né, como, por exemplo, a falta de mobilidade urbana, a grande geração de resíduos, a desigualdade, a insegurança, a criminalidade. E aí tudo isso pode ser contornado, e um desses problemas, né, poderiam ser contornados ali quando a gente fala de mobilidade urbana. Para que essa mobilidade seja considerada sustentável, é necessário que haja uma redução e mitigação dos impactos ambientais, né, de acordo com Cruz e Paulino. E a mobilidade urbana sustentável, ela proporciona não apenas ganhos ambientais, mas também sociais e econômicos, de acordo com Frade et al. E para que haja essa mobilidade urbana de uma forma sustentável, o incentivo à mobilidade ativa ele deve ser existente, né? Ele deve existir ali. E aí, nesse caso, a mobilidade ativa, ela consiste basicamente em quê? Está relacionada com o andar a pé, o andar de bicicleta e todos os outros deslocamentos que são feitos a partir do esforço humano. Então, da inovação social. E o que seria essa inovação social? Não existe um conceito definido ali pela literatura, né, um consenso do que seria a inovação social. Mas, para o contexto do trabalho, a gente pode trazer algumas características do que seria a inovação social com alguns conceitos também. Então, a inovação social, nesse contexto, ela pode ser considerada como conjunto de ações coletivas que abordam problemas sociais que são negligenciados ou até mesmo atendidos de forma insuficiente. A inovação social também ela auxilia na resolução de desafios que estão ligados à sustentabilidade, e como, por exemplo, a mitigação das mudanças climáticas ou a questão da mobilidade urbana também. Quando a gente fala de inovação social, ela visa ampliar as oportunidades, empoderar os atores envolvidos ali, atores na governança, e também impulsionar a transformação social. Por fim, a gente tem observado, a partir do nosso trabalho, que a literatura recente, ela mostra um grande interesse, né, que vem crescendo ali, de vincular a questão da inovação social com a resiliência das cidades. Outro tipo de inovação que está ali diretamente relacionado com a questão da inovação social é a inovação em serviços públicos. A inovação em serviços públicos, ela parte de diferentes paradigmas e de diferentes abordagens também, com o objetivo de compreender a natureza da inovação e as formas de organização. Ela envolve a resolução de problemas socioeconômicos por meio da prestação de serviços, e o sucesso de uma inovação, ele costuma estar associado à sua aplicação concreta no mundo real. O objetivo do nosso trabalho é analisar as características da inovação social e da inovação em serviços públicos e como essas características elas consideram as questões ambientais na resolução de necessidades sociais, tais como a mobilidade urbana. Para tanto, a metodologia utilizada para obter os resultados para alcançar o objetivo esperado no trabalho foi através de uma busca nas bases de dados, né, Scopus Web of Science e portal de busca integrado da USP. Foi se adotado um período de 2020 até agosto de 2025, então foram artigos dentro deste limite temporal,
deste recorte temporal, e as palavras-chave utilizadas para a busca estavam ali relacionadas com a questão da inovação social, serviços públicos, sustentabilidade e meio ambiente. Foi utilizada, né, uma string de busca para poder fazer a seleção destes artigos nas 3 bases de dados. Na primeira base de dados, que foi a Web of Science, a gente teve uma quantidade de 20 artigos. Na Scopus, nós tivemos 21, e no portal de busca integrado da USP, tivemos 113. Então, após a adoção dos critérios, do critério de inclusão e dos critérios de exclusão, nós chegamos a uma quantidade de 8 artigos. 8 artigos foram selecionados, que eram os que atendiam aos nossos critérios. Bom, primeiro, o critério de inclusão era que o artigo ele apresentasse a inovação social em serviços públicos, considerando a inovação ambiental, e os critérios de exclusão estavam ali relacionados, né? Artigos que não tivessem relação com o tema, artigos que tratassem de empreendedorismo social, também seriam excluídos. Artigos repetidos e já classificados anteriormente, né, porque as bases de dados, elas costumam repetir os artigos, né, entre si ali. E artigos que não tivessem acesso público ou acesso através do VPM da USP. Os resultados do nosso trabalho foi analisar esses 8 artigos, né, selecionados. Então, a gente analisou o artigo de Stuck, Parayuki Wong, Hashimawat, Soares da Silva e Hollings, Bowles et al., Téria, Lee e este outro autor. O artigo, ele mostra, através ali dos seus resultados, que a inovação social, ela pode proporcionar à sociedade melhorias na mobilidade urbana, em seus serviços, né, e também nas questões ambientais, através do envolvimento de organização de terceiro setor, coletivos sociais e demais atores envolvidos. Além disso, os autores eles reforçam a ideia da mobilidade ativa como um espaço de inovação social. Mas de que forma eles colocam isso no trabalho, né? Então, eles dizem que a mobilidade ativa como espaço de inovação social, ele é reforçado à medida que ela é uma forma de fomentar a participação cidadã e inclusão social na construção de soluções urbanas. No segundo artigo, os autores eles trazem o conceito de filosofia da economia de suficiência e eles colocam esse conceito como um método de inovação social também. E o seu objetivo é resolver problemas ambientais que estão ali relacionados tanto com a questão de sistemas de energia, quanto também com a questão do turismo sustentável. E eles concluem lá no trabalho, no estudo de caso, que o sucesso da inovação social, ele depende da participação da comunidade local, bem como do comprometimento do governo para promover o bem-estar e a sustentabilidade. No terceiro artigo, os autores, eles trazem um estudo de caso relacionado com a pandemia da Covid-19 e fazem ali a união entre inovação social com a inovação tecnológica e como que a inovação social unida com a inovação tecnológica poderia auxiliar no enfrentamento da pandemia. Aí eles trazem o conceito, né, da tecnologia de informação e comunicação, as TICs, e eles, através desse estudo, buscou aprimorar o serviço público, atendendo às necessidades da população, como serviços de saúde, ali a parte ambiental entrando a questão da gestão dos resíduos e também a adaptação do espaço público. No quarto artigo, os autores eles apresentam, na verdade, a inovação social por meio da coprodução. Então, ali é a junção entre o governo e os cidadãos para as iniciativas de energia renovável da localidade. No artigo seguinte, analisado, os autores, eles enfatizaram a importância também da coprodução ali, né, entre governo e cidadãos para auxiliar nas soluções das questões ambientais. Então, eles tinham um objetivo de ir rumo a uma sociedade neutra em carbono.
E eles enfatizam também, concluindo que o engajamento dos cidadãos é de extrema importância. A matéria, Etial vai dizer que a inovação social ali no trabalho deles pode ser usada para resolver a questões ligadas às cidades inteligentes, né, para o alcance dos objetivos em torno da sustentabilidade. Mas não só da sustentabilidade, né, não só pensando nas questões ambientais, mas pensando também na questão social, através da equidade e também da acessibilidade. Li et al., eles apresentam o uso, né, de ferramentas e aplicação nos serviços públicos voltados para a questão da gestão ambiental. E aí a inovação social, ela aparece neste artigo através de que forma? Eles consideram importantes a participação popular, sobretudo do gênero feminino, que é o objetivo de estudo do trabalho, e também abordam que os processos de inovação social, eles podem ser feitos por meio da cocriação. Ou seja, por fim, nós temos ali o trabalho, o último artigo analisado, que traz a ideia que a inovação social ela pode ser usada para resolver problemas complexos, como, por exemplo, desigualdades sociais e mudanças climáticas, por meio de uma governança e participação cidadã. A gente pode observar que os artigos analisados, eles todos têm uma relação ali da inovação social com algum tema relacionado com a dimensão ambiental. Então, em um artigo ali, o artigo de Stuck, trouxe a questão da mobilidade ativa na cidade, com o conceito ali de mobilidade urbana sustentável, também relacionando a inovação social com o sucesso como uma ferramenta, né, para a promoção de mobilidade ativa na cidade. Também, outro artigo trouxe a questão ali da inovação social no auxílio do desenvolvimento urbano em cidades inteligentes. Outro artigo trouxe a questão da inovação social como uma ferramenta unida com as tecnologias, né, para também para que haja a construção de cidades inteligentes. Nós temos ali a questão da inovação social atrelada com a energia e o turismo, com a energia renovável em cidades, em outros 2 artigos. Também nós temos a questão do uso da inovação social na gestão de resíduos e saúde em espaços públicos urbanos. E, por fim, nós temos ali um artigo que foi apresentado como que a inovação social ela pode ajudar na questão da mitigação das mudanças climáticas. Todos esses artigos, eles chegaram a uma conclusão em comum. Tem pontos em comum ali, trazendo a importância da questão ali do serviço público e da participação cidadã. Então, trazer os usuários, os atores ali envolvidos para participar das tomadas de decisão. E o ponto central que o nosso trabalho chega, né, às discussões, é que a sustentabilidade ambiental urbana, ela exige a articulação urgente entre compromissos globais. Então, traz ali a questão da agenda, alguns artigos também apresentaram a questão da agenda 2030, dos ODS, e com as práticas locais, né? Questão entre os compromissos globais e as práticas locais. Isso demanda não apenas investimentos em infraestrutura, como a mobilidade sustentável e transporte de massa, mas, fundamentalmente, a questão da inovação nos serviços públicos, então, a questão da governança junto com a participação cidadã. E essa inovação deve ir além da tecnologia, focando em criar valor público e aumentar o bem-estar social, incorporando ali a questão da sustentabilidade como um princípio orientador, né, que vai nortear todas essas intervenções em espaços urbanos. Vimos que esse trabalho, ele analisa o fortalecimento das relações que existem entre inovação social e as questões ambientais abordados, né, na produção científica recente. A maioria dos artigos que foram analisados aqui enfocam explicitamente a importância dos espaços urbanos
intervenções para suprir necessidades sociais, sendo que a mobilidade urbana ela também aparece ali como um dos segmentos para intervenções que estão ancorados na inovação social. No que diz respeito às contribuições sociais, o destaque do estudo está voltado para a participação cidadã, que é um ponto em comum em todos os artigos, e com relação à questão ambiental, o estudo destaca a promoção de práticas sustentáveis. Então, a questão da mobilidade urbana também é um ponto que foi considerado ali, que foi analisado a partir dos estudos. Agradecimentos à CAPES, que financia a minha pesquisa, o programa de pós-graduação em sustentabilidade, qual eu sou mestranda, e a minha universidade, né, a USP, e a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Aqui estão as minhas referências. Obrigada.